Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na Carta aos Hebreus. É o nosso propósito estudar todo o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Domingo passado só apresentamos a carta, estudamos os primeiros 4 versículos. Então vamos retomar a leitura a partir do versículo 5 de Hebreus capítulo 1 e seguiremos até o versículo 4 do capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo então, nesta porção das Escrituras, e ao encontrar o texto, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor bendito, Tu és Senhor. Somente Tu és Senhor e não há outro no trono além de Ti. Tu que estás entronizado acima dos céus e da terra, cercado por anjos em glória, que Te louvam, que Te servem e Te adoram. Nós invocamos a Tua presença sobre nós nesta noite. E te suplicamos humildemente, Senhor, acesso à Tua presença por meio do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador. Que possamos juntos, ó Pai, nesta noite, sentarmos aos Teus pés, para aprendermos mais de Ti e do Teu Santo Filho, e saiamos daqui convictos, Senhor, da mensagem que traz salvação, o Teu glorioso Evangelho. Que o Senhor testifique da Tua palavra em nossos corações, para que entendamos que ela não é palavra de homem somente, é Tua palavra, Senhor, poderosa e eficaz. Que a Tua voz ressoe, Senhor, deste púlpito.
ecoe por essas paredes e penetre em nossas mentes e corações, convencendo-nos, Senhor, da Tua verdade. Para tanto, unge os meus lábios, débeis e fracos, para comunicar a Tua palavra de maneira clara e fiel, e unge os nossos ouvidos, para ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E por tudo isso já Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Por que o cristianismo é superior a todas as demais religiões do mundo? Pastor, que pergunta imprópria, inconveniente. Afinal de contas, pastor, nós vivemos no século 21, nós vivemos num mundo globalizado, conectado. Nós vivemos num mundo, pastor, de muitas religiões, de muitos credos, de muitos cultos, em que cada um serve a Deus de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, pastor, todos neste mundo sabem que todos os caminhos levam a Deus. Todos eles são iguais. Religião, pastor, é que nem política, cada um tem a sua e não se discute. Quantos já ouviram isso? Talvez um dia você já pensou assim. Ou conhece alguém muito próximo da sua família, do seu círculo de vizinhos, de amigos, que defende esta visão. As religiões do mundo sempre existiram, ou pelo menos existem há muito tempo, muito antes de nós aparecermos nesta terra. Mas no mundo globalizado, onde todos têm acesso ao que acontece em todos os diferentes cantos do mundo, na medida em que essas religiões antigas, embora restritas a outros cantos da terra, como hinduísmo, budismo, islamismo, todo tipo de esoterismo e misticismo, do Extremo Oriente, na medida em que tudo isso se apresenta aos nossos jovens, à próxima geração, muitos cristãos têm se sentido retraídos e até acuados em pregar e defender que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Cada vez mais, por conta da pressão da nossa cultura global, plural, tolerante, a igreja tem dito: não, Jesus é um caminho, Ele é o nosso caminho, Ele é um dentre muitos caminhos, é um bom caminho, mas quem sou eu para pensar ou dizer que Ele é o único caminho ou o melhor caminho? Infelizmente, esta pressão não tem apenas influenciado pais, mães, jovens e crianças, tem muitos líderes cristãos nesta terra, pastores que de púlpito considerarão que não, nós temos que criar espaço para pessoas de outra religião, temos que ser tolerantes com todos. Este é o novo bordão, temos que ser tolerantes. O tempo é de tolerância religiosa e do politicamente correto. Mas há uma grande arapuca em tudo isso, uma grande armadilha e uma grande incoerência, porque em nome da tolerância, a nossa cultura se torna ou se mostra intolerante a qualquer credo, a qualquer religião que diz ser a única verdade ou o único caminho. Já notaram isso? Como pessoas religiosamente tolerantes se tornam muito intolerantes, bitoladas, intransigentes. Não, todos os caminhos levam a Deus. Quem sou eu, quem é você para dizer o contrário? Então, em nome da tolerância, esta nova religião do século 21 diz que nenhuma religião pode discordar dela. Ninguém pode dizer que só existe um caminho. Os muçulmanos não podem dizer isso, os cristãos, nem os judeus. Mas nós temos que fazer uma pergunta franca, sincera e honesta a estas pessoas, com todo amor. E elas não são pessoas de pouco conhecimento, normalmente são pessoas muito instruídas, são muito inteligentes que pensam assim, mas nós precisamos fazer uma pergunta muito sincera à tribo do politicamente correto e da tolerância religiosa. Com que base ou com que autoridade estas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus e que todas as religiões são iguais?
Uma pergunta simples, não? De onde vem a autoridade para dizer isso? Ah, não, todo mundo sabe isso. Não, quem tem um pouquinho de entendimento, quem tem um pouquinho de cultura sabe, concorda. Ah, então a autoridade e a cultura é o que a maioria pensa, é a razão, mas a razão é infalível? Alguém aqui já cometeu um equívoco de juízo? Alguém? Só eu? Mais alguém? Alguma vez uma cultura se confundiu ou se equivocou de uma maneira ampla? Sim ou não? Olhe para a história. Países inteiros, a Alemanha nazista se equivocou sobre Hitler. Então, a maioria não é prova de nada, a razão não é prova infalível de nada. Com que base a nossa cultura diz que todos os caminhos levam a Deus? Por que a nossa cultura crê, embora não possa provar, que todas as religiões são iguais? Esta é uma religião que carece de autoridade. Mas talvez você esteja pensando aí do seu lado e dizendo: mas pastor, e se eles nos perguntarem, ou nos devolverem a pergunta, com que base vocês cristãos dizem que Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida? Com que base nós podemos pregar e afirmar que o cristianismo é o único caminho para Deus? Bem, para isso nós precisamos estudar muito bem a nossa Bíblia, as Escrituras Sagradas, que são a nossa autoridade, inspirada por Deus. E nós precisamos estudar especialmente este livro da Bíblia, a Carta aos Hebreus, porque ela nos dará razões de sobra, argumentos de sobra, para entendermos por que Jesus é o único caminho para Deus e por que o cristianismo não é apenas uma opção religiosa dentre muitas. Se você faltou a semana passada, ou já esqueceu do que nós tratamos aqui, pois bem, precisamos entender o contexto desta carta, a quem ela foi dirigida e por quê. Esta foi uma carta provavelmente escrita para cristãos de origem judaica, daí o título Hebreus, ou aos Hebreus, cristãos de origem hebraica, de ascendência judaica ou hebraica, que viveram mais ou menos na metade do século I e que estavam sofrendo fortíssima oposição na sua sociedade. Possivelmente uma perseguição movida pelo imperador Nero, o imperador de Roma. E esses cristãos estavam divididos entre duas opções: ou perseverarem na fé, ou perseverarem na sua confissão de Jesus e pagarem um alto preço por isso, talvez com prisão ou até mesmo com a própria vida, ou desistirem da fé cristã e voltarem para a segurança religiosa do judaísmo, que era uma religião permitida e reconhecida pelo Estado. Então, um de dois caminhos: ou ficar firme em Jesus e pagar o preço, ou dar um passo para trás, recuar estrategicamente e se escorar na sua antiga religião para ser protegido das ameaças de Roma. Para tanto, o autor desta carta escreveu uma palavra de advertência e de encorajamento, para que os cristãos hebreus perseverassem na fé. Esse é o grande imperativo da carta: perseverar, confiar, pegar-se firmemente à fé em Jesus. Por quê? O autor nos mostrará. Porque Ele é superior a tudo e a todos. Seu sacerdócio, seu sacrifício, sua obra da cruz não tem igual. Ele é inigualável, incomparável, insuperável. E por isso não há outro caminho para o Pai senão por meio de Cristo. Bem, passada a introdução da carta, nós vimos os primeiros 4 versículos e as duas perguntas iniciais que o autor responde. Primeiro, como Deus se revelou a nós, e quem é este Filho? Por meio de quem Deus se revelou. Nós não lembraremos todos os argumentos. Quem perdeu a mensagem pode ouvir a gravação da semana passada no site, no YouTube. Mas o autor já estabeleceu que Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, os seus profetas que falaram muitas vezes e de muitas maneiras no passado, mas que nestes últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho, Jesus. E o autor nos dá todas as credenciais deste Filho: o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, que sustenta todas as coisas pela sua palavra, o resplendor da glória de Deus.
Mas então, a partir do versículo 5, o autor deseja responder mais duas perguntas. E mantenha o texto aberto comigo, por favor, para que estudemos versículo por versículo. A passagem que lemos no início se divide naturalmente em duas partes. E elas correspondem a duas perguntas. A primeira delas: por que o Filho é superior aos anjos? O autor responde nos versículos 5 a 14, a segunda metade do capítulo 1. E a segunda pergunta, que ele responde nos versículos 1 a 4 do capítulo seguinte, o capítulo 2, é: por que é necessário prestar atenção à mensagem do Filho? São as duas perguntas que queremos responder agora. Por que o Filho é superior aos anjos? E por que é necessário prestar atenção na mensagem do Filho? Vamos começar a respondê-las olhando para o texto. Mas ao responder a primeira pergunta, temos que fazer outra. Por que o autor se viu na necessidade de mostrar que o Filho é superior aos anjos? Por que os anjos aparecem aqui de repente? Já apareceram no versículo 4 do capítulo 1, e agora o autor passa o resto do capítulo 1 falando sobre anjos, e o Filho que é superior aos anjos. Por quê? Bem, talvez você não saiba que os judeus do primeiro século, os contemporâneos do autor e dos leitores, tinham uma grande admiração pelos anjos. Alguns tinham uma admiração tamanha pelos anjos, que ela se tornou algo excessivo. Tanto que Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18, fala sobre o culto ou a adoração aos anjos, algo que era conhecido dos cristãos de origem judaica dentro da igreja. E alguns dizem que talvez seja isso que esteja em vista. E se tem gente adorando os anjos na igreja, o autor tem que mostrar que o Filho é maior que os anjos, e que só o Filho merece o louvor dos leitores. Mas eu creio que há uma outra explicação melhor, e é a seguinte: os judeus do primeiro século também admiravam os anjos, porque era sabido e era reconhecido que Deus revelou a mensagem do Antigo Testamento aos profetas também por intermédio dos anjos. É o que Estevão diz no seu sermão, registrado lá em Atos, capítulo 7, versículo 53, se você quiser anotar a referência para consultar depois. Estevão diz lá em Atos 7,53, que a lei foi proferida por meio de anjos. Paulo, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz a mesma coisa. Mas se você só olhar para o versículo 2, do capítulo 2 de Hebreus, o que diz o texto? Hebreus 2:2, já lemos isso. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Que mensagem é essa, pastor? É a mensagem do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus concorda com Estevão e concorda com Paulo. Então qual é a lógica aqui? Lembre-se do problema. Os cristãos de origem hebraica estavam pensando em voltar para o quê? Para o judaísmo, a religião do templo. Eles achavam que tinham razão nisso, porque estavam se escorando nos argumentos e nos sacrifícios do Antigo Testamento. E por meio de quem Deus revelou o Antigo Testamento? Por meio dos anjos. Então se o autor puder mostrar aos leitores que o Filho é maior que os anjos, e que o próprio Antigo Testamento prova que o Filho é maior que os anjos, o que ele fez? Ele provou que o Filho é superior a toda a admiração que os judeus tinham pelos anjos e pela revelação da lei. É exatamente isso que ele faz. Por quê? Olhe comigo para o texto de Hebreus 1, 5 a 14. E você verá que o texto está um pouquinho desalinhado na página. Por quê? O que o autor se propõe a fazer aqui nesses versículos? Ele se propõe a citar trechos do Antigo Testamento que falam sobre a superioridade do Filho e a subordinação dos anjos. E você contou quantos trechos o autor cita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as vezes que você encontrar 7 ocorrências de alguma coisa na Bíblia,
Pare e pense, algo de importante aqui. 7 é um número de completude, de perfeição. O autor está dando aqui um testemunho completo e perfeito da superioridade do Filho aos anjos a partir do próprio Antigo Testamento. E ele faz isso da seguinte forma: ele divide ou organiza esses trechos em 3 pares de textos. O primeiro par está lá no versículo 5, o segundo par está lá nos versículos 6 e 7, o terceiro par está nos versículos 8 a 12, e ele termina com uma conclusão, a 7ª citação do Antigo Testamento, no versículo 13. O assunto do primeiro par é o Filho, o assunto do segundo par são os anjos, ele volta para o Filho no terceiro par e fecha com o texto mais citado do Antigo Testamento em todo o Novo Testamento, Salmo 110, versículo 1, no versículo 13. É um argumento fechadinho, é uma prova contundente e convincente, que toda a admiração que os leitores tinham pelos anjos não se comparava à admiração que eles deveriam ter pelo Filho, que é superior a toda a ordem angelical. O que o autor mostra aqui? Vamos examinar os pares de textos. Hebreus 1, versículo 5, onde o autor cita primeiro o Salmo 2, versículo 7, e em seguida 2 Samuel 7,14. 2 textos importantíssimos do Antigo Testamento. O autor está mostrando aqui que só Jesus é o Rei prometido e constituído por Deus, pois só Ele é o Filho eterno de Deus. Se tivéssemos tempo, teríamos que consultar todos esses 7 textos no seu contexto original. Mas, se você folhear comigo a Bíblia, lembrar-se aqui do Salmo 2 e de 2 Samuel 7, você dirá: mas pastor, estes textos não falam sobre o Filho de Deus, eles falam sobre quem? Eles falam sobre reis humanos. Eles falam especificamente sobre o rei Davi, Salmo 2,7, e sobre o seu filho Salomão, 2 Samuel 7,14. E que linguagem é esta, pastor, de tu és meu filho, hoje te gerei? A imagem aqui era de um rei, provavelmente Davi, sendo constituído por Deus como rei sobre a nação, como seu representante, ou filho em letra minúscula, um filho de Deus, um representante do governo de Deus aqui na terra. E Deus fez uma promessa a este rei Davi sobre o seu filho Salomão, em 2 Samuel 7,14, que o autor também cita aqui no versículo 5, dizendo: olha, eu também serei pai do seu filho Salomão, e ele será um filho, um rei, um representante meu sobre a nação. Por que isso é importante? Você se lembra de Hebreus 1 e 2, em que o autor disse que Deus falou de muitas maneiras aos profetas, mas que Ele nos falou agora por meio do seu Filho, mostrando que aqui o Filho é o cumprimento de tudo que veio antes na história. O autor está dizendo: aqui está aquele que é maior que Davi e maior que Salomão, um rei sem igual, que veio ocupar o trono de Israel, que veio cumprir as promessas de Deus na história. Isso já é algo chamativo, mas há algo mais aqui. Porque antes do Novo Testamento ser escrito, estes textos que o autor cita, do Salmo número 2 e de 2 Samuel 7, já eram interpretados como textos messiânicos, ou seja, textos que falavam sobre um enviado de Deus especial, alguém especialmente ungido, que traria o reino de Deus de maneira final à terra. Então já havia uma expectativa de alguém maior que Davi, maior que Salomão, mas Cristo veio para exceder todas essas expectativas, porque pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição, Ele mostrou que não era apenas o rei, mas era o próprio Deus. Porque quem pode nascer de uma virgem, senão Deus? Quem pode perdoar pecados e vencer a morte, senão Deus? Então as palavras aqui tomam um sentido mais profundo. Este Jesus não é só um filho ou um representante de Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus como Deus. O autor já falou isso nos versículos 1 a 4. Ele está corroborando isso aqui. Ele disse acerca do Filho: tu és o meu
filho, eu hoje te gerei. Pastor, isso parece dizer que o filho nasceu no tempo e no espaço. Não, a imagem aqui é de um rei ou um filho sendo apresentado perante as nações como um representante dele. A ideia aqui não é de geração de nascimento, mas de instituição. Deus instituindo o seu rei, seu filho como rei sobre toda a terra, todos os povos. E só ele é merecedor deste título, filho com letra maiúscula. Ele é o rei prometido e só ele é o filho eterno. Ponto. E os anjos? Quem são anjos quando comparados ao filho? Vem o segundo par de textos, versículos 6 e 7. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. O contraste não poderia ser maior. Só o Filho é Deus. Os anjos são meras criaturas. Só o Filho é Rei. Os anjos existem para adorar o Rei e servir ao Rei. Eles estão em subordinação, tanto na sua essência, como na sua ação, àquele que é o Filho de Deus, o Rei de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda reverência e adoração aos anjos deve necessariamente ser reconduzida ao Filho, que é o Rei, sem igual. Ora, isso não é só uma conclusão das passagens citadas. Você pode lembrar comigo dos evangelhos? Quem anunciou a chegada de Jesus a Maria? Um anjo, Gabriel. Quem visitou José em sonho para falar sobre o filho de Maria? O anjo Gabriel. Na noite em que ele nasceu, na cidade de Belém, os pastores no campo foram avisados por quem? Por um coro de anjos em glória que adoraram o Redentor. Desde o momento em que o primogênito de Deus, o seu herdeiro, o seu filho chegou ao mundo, os anjos já estavam adorando e anunciando a chegada do Rei, o Filho sem igual. Mas não pare aí. Olhe para a vida de Jesus. Quando ele terminou de ser tentado no deserto pelo diabo, diz Mateus 4,11 que ao final anjos vieram e o assistiram. Às vésperas da sua crucificação no jardim do Getsêmani, quando o filho agonizava diante da sua traição e morte iminente, diz Lucas 22:43 que anjos vieram e fortaleceram o Senhor Jesus. E quando da sua ressurreição, quem estava lá na porta do túmulo vazio para anunciar que Jesus havia ressuscitado dos mortos? Anjos também. Eles estão por toda parte servindo o Rei, adorando o Rei, anunciando as glórias do Rei. Eles reconhecem que não merecem a adoração do povo. Eles reconhecem que só há um. Ora, isso seria prova convincente? O autor quer mostrar mais. No terceiro par de textos, os versículos 8 a 12. Ele cita outro salmo messiânico, o Salmo 45, nos versículos 8 e 9, para falar de um reinado justo, de um reinado ungido, de um reinado que duraria para todo sempre. De novo, Salmo 45 fala de um rei de Israel, um ser humano, mas cujo reinado representaria o domínio de Deus na terra. O autor dos Hebreus está dizendo: chegou este rei, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio reinar sobre toda a terra, para todo sempre, com justiça e equidade. E aí o que ele faz no restante do texto é maravilhoso. Ele diz: este reinado existe desde a criação e continuará para todo sempre. Versículos 10 a 12, ele cita o Salmo 102, mostrando que o reino deste Senhor é desde a criação, é desde a fundação da terra. E quando ele cita o Salmo 110, no versículo 13, ele diz: o dia virá,
quando o Pai entregará tudo em suas mãos, Ele sentará à direita do Pai e todos os seus inimigos serão colocados como estrado para os seus pés. Veja a visão ampla e gloriosa que o autor quer que os seus leitores tenham. Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de eternidade em eternidade, do início ao fim da história, da criação à consumação. E anjos servem este Rei, eles adoram este Rei, e nós devemos fazer o mesmo. Não só isso, versículo 14 traz uma revelação adicional. Hebreus 1,14. Os anjos, pergunta o autor, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Duas coisas surpreendentes aqui. O autor até aqui só falou do serviço que os anjos prestam ao Filho. Agora ele fala sobre o quê? O serviço que os anjos prestam a quem? A nós, a mim, a você, que creu no Evangelho, que se rendeu ao Rei, que um dia herdará a salvação. Estes anjos existem para servir a nós. São ministros do Rei para nos proteger, para nos guardar, para nos conduzir. Esta é uma surpresa. E há uma segunda. Até aqui não se falou nada sobre a intenção deste Rei para salvar. Mas no início da carta sim, versículos 3 e 4. Depois de ter feito purificação dos pecados, ele se assentou na majestade, à direita da majestade. O Rei veio sangrar por mim e por você. O Rei veio se derramar em sacrifício por mim e por você. Nós é que fomos feitos herdeiros da salvação. Os anjos, não. Eles podem ser maiores que nós em conhecimento, em glória, mas o nosso destino, preste bem atenção, o nosso destino será maior que o dos anjos. Que coisa gloriosa. Pensar que Miguel e Gabriel existem para ajudar a mim e a você para chegar no céu. Essa é a sua segunda missão. A primeira é glorificar o Filho, a segunda, conduzir os filhos do Filho à glória. Agora eu preciso perguntar a todos aqui, porque isso é extraordinário. Alguém aqui conhece algum rei, algum senhor, algum regente maior que o Filho de Deus? Você poderia me mostrar, ao longo de toda a história humana, você poderia me apresentar alguém vivo hoje que se compara à glória do Filho de Deus? Alguém que pode ser chamado de Filho de Deus com todas as letras, a quem os anjos adoram em glória. Mostre-me este Rei, mostre-me este Senhor e eu o adorarei. Mas você não achará, porque não existe outro, nem na história, nem nos céus, nem na terra. E se você tem dúvida, pergunte aos anjos, pergunte a Miguel e a Gabriel, e eles responderão a mesma coisa. Não existe, não há outro, nem Satanás é digno da glória que pertence ao Filho. Ele é adorado desde a criação e será adorado até o fim da história. Nós servimos a Ele, e você deve fazer o mesmo. Você deve fazer o mesmo. Só existe um Rei, um Filho, que veio trazer o reino de Deus e que veio nos tornar herdeiros com Ele de tão grande salvação. Mostre-me não somente alguém comparável ao Filho em poder, mostre-me alguém comparável ao Filho em amor, em misericórdia por pecadores rebeldes, servos que só merecem a condenação deste Rei. E os anjos, eles têm a missão de nos ajudar a chegarmos ao fim da nossa jornada e completarmos a carreira e recebermos a herança da salvação. Mostre-me outro Rei como esse e eu o adorarei. Mas não há outro. E mais, alguém aqui conhece um privilégio maior, algum prazer maior neste mundo e nesta vida do que adorar e servir o Filho de Deus? Alguém? Me diga qual é, e eu correrei atrás deste prazer. Mas não há.
Os anjos te dirão que não há. Se Miguel e Gabriel estivessem aqui, à minha direita e à minha esquerda, eles te diriam: não existe prazer maior. Não existe outro propósito para viver, a não ser adorar e servir o Filho de Deus. Então rendam-se. Se eles estivessem aqui pregando hoje no meu lugar, eles poderiam dizer, mas já que eles não podem, eu estou aqui para dizer: renda-se ao Rei, renda-se ao Filho, adore-o, sirva-o, lance-se aos seus pés. Porque os anjos já estão fazendo aí isso desde a eternidade e o farão até o fim. E você pode conhecer esse privilégio hoje. A Bíblia diz mais que haverá grande celebração nos céus nesta noite por um só pecador que se lança aos pés do Rei. Então ouça o Rei chamando hoje: venha e renda-se a mim. Não há outro. E não há honra maior, não há privilégio maior nesta vida do que fazer o que os anjos já fazem: adorar e servir o Filho de Deus. Que privilégio, que prazer, que honra, que responsabilidade. E é isso que o autor nos mostra nos versículos 1 a 4 do capítulo 2. Ele já respondeu a primeira pergunta: porque o Filho é superior aos anjos? Vem a segunda: porque é necessário prestar atenção para a mensagem do Filho? E qual a resposta? Versículos 1, 2, 3 e 4. Por isso o quê? Todas as vezes que você encontrar essas palavras na Bíblia, pare e pense: por isso, por quê? Ora, por todas essas razões que o autor já nos deu. Se o Filho é tão superior assim aos anjos, se o nome que ele recebeu, que ele herdou, é maior que dos anjos, se os anjos o adoram e o servem, então não há outra conclusão possível senão esta. Hebreus 2, versículo 1 é a chave do texto. É o mandamento, é a ordem. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ora, se você chegar amanhã no seu trabalho e encontrar no seu escaninho ou na sua caixa de e-mail uma mensagem dirigida a você pelo seu chefe, o que você faz com esta mensagem? Você apaga? Diz: eu vou ler mais tarde na semana quando eu tiver tempo. O que você faz? Você corre para essa mensagem, você quer saber exatamente tudo que o chefe tem a te dizer. E talvez, com muito cuidado, entender todas as palavras e ordens dentro daquele recado. Ou, se você recebe um recado da paixão da sua vida, um recadinho, um bilhete de amor, o que você faz com aquilo? Mais um. Vou guardar lá na caixa, leio depois. O que você faz? Você se debruça sobre esse recado, você lê cada palavra, cada frase, o que ela quis dizer com isso, o que ele quis dizer com essa expressão, sim ou não? O Rei falou. Deus nos falou por meio do Filho. É hora de prestar muita atenção. Toda atenção a tudo que Ele tem a nos dizer. Por isso, é preciso que prestemos maior, ou poderíamos expressar melhor, original, toda a atenção possível, toda a atenção necessária ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A palavra aqui original é extremamente significativa. Quando o autor fala sobre desviar-se da palavra, ele não está falando apenas de um viajante que se desvia de uma rota. Ele está falando, a imagem aqui original é de um barco atracado num porto, mas que por descuido vê sua corda sendo desamarrada do porto ou afrouxada, de maneira que ele não está mais preso ao porto e começa a ser levado pela correnteza. Ele é desviado, ele está à deriva.
e pronto para ser arrastado para onde a água levar. O que o autor está dizendo aqui? Aqueles que não prestam atenção à pregação. Alô? Todos estão ouvindo? Aqueles que não dão ouvidos ao Evangelho são como este barco que vai afrouxando a sua corda, vai se desgarrando do porto e logo logo será arrastado pela correnteza. O que nos mostra que só existem dois tipos de pessoas na igreja, talvez três. Primeiro, as que estão firmemente amarradas em Jesus, a mensagem do Evangelho para a sua salvação. Segundo, aquelas pessoas que estão desgarradas, desamarradas e serão arrastadas com este mundo para a destruição. Mas talvez há um terceiro tipo, são aquelas pessoas que estão na igreja, ouvindo o Evangelho, mas que pouco a pouco estão afrouxando os seus laços com Jesus. E por não prestarem atenção, muita atenção à pregação do Evangelho, estão sendo desviadas e levadas pelo mundo. E só porque você está na igreja hoje, e esteve semana passada ou estará semana que vem, não é garantia de coisa alguma. Porque para quem o autor escreveu essas cartas? Para cristãos, para gente que estava ouvindo a pregação. Ele diz: prestemos maior atenção ao que temos ouvido, pessoas que conhecem o Evangelho, que preenchiam os bancos da igreja anos a fim, mas que pouco a pouco estavam cedendo, negligenciando a pregação e sendo arrastados. Então o autor fecha com a sua maior advertência. Pois bem, versículo 2: porque se a mensagem transmitida por anjos, leia-se a lei, o Antigo Testamento, provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, Deus executou aquele testamento contra Israel, Deus julgou a nação incrédula. E o autor lembrará disso nos capítulos 3 e 4. Se eles foram julgados por terem negligenciado a mensagem vinda por meio de anjos, versículo 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos do juízo de Deus se negligenciarmos não a lei, mas o Evangelho de Jesus Cristo? Tão grande Evangelho de tão grande Salvador e tão grande salvação. Não há escapatória, diz o autor. Esta salvação, completa o texto, primeiramente anunciada pelo Senhor, por quem? Por Jesus, o Filho de Deus em carne, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, as testemunhas oculares. E não bastasse isso, versículo 4, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Ninguém poderá alegar diante do trono do Altíssimo que faltou evidências, que faltaram sinais incontestáveis e inconfundíveis de que esta é a única mensagem de salvação. E se a mensagem de anjos foi executada, quanto mais a mensagem vinda pelo próprio Filho de Deus. Tremam, porque estar aqui e ouvir a pregação do Evangelho pode resultar em vida ou pode resultar em morte. Tudo depende do que você fará com ela. Deus já julgou no passado os que rejeitaram a sua mensagem por meio de anjos. Ele julgará de novo os que a ouviram, negligenciaram e afrouxaram a sua corda. Porque o cetro dele é um cetro de equidade e justiça que dura para sempre, e ele subjugará todos os seus inimigos um dia. Portanto, todos neste salão hoje, que já ouviram o Evangelho,
e que estão ouvindo o Evangelho hoje novamente, todos aqui estão dando a devida atenção à mensagem do Rei. Todos estão prestando a devida atenção no que o Rei tem a dizer e na oferta que Ele tem a nos fazer. Uma oferta de grande salvação. E a sua vida está ancorada, amarrada neste porto seguro que é Jesus, para resistir às marés e às correntezas deste mundo que querem te afastar dele. Ou a sua corda está afrouxando, e na sua mente, no seu coração, você se vê tragado, levado para o mundo, para a sua destruição. Ou você está amarrado no Filho para a sua salvação, ou você está desamarrado dele para a sua destruição, ou talvez você já esteve mais firme em Jesus, como os hebreus, mas pouco a pouco a sua confiança no Evangelho foi minada e tragada. Preste mais atenção no Evangelho, olhe mais para o Filho, ouça mais o Filho e não este mundo, adore e sirva somente o Filho. Não é só o que eu te digo, não é só o que a carta aos Hebreus te diz. Todos os anjos poderiam dar testemunho disso hoje aqui. Ouçam o Filho. E se você ainda não renunciou à sua lealdade a este mundo, se você nunca assumiu um compromisso com Cristo, nunca rendeu a sua vida a Jesus, independente de ter frequentado uma igreja ou não, de se considerar religioso ou não, a pergunta é: você já rendeu a sua vida a Cristo, ao Rei, ao Filho adorado por anjos? E se não, o que está te amarrando a este mundo? O que está te prendendo neste mundo? Porque, como bem diz Stuart Olyott, desviar-se de qualquer outra religião, e eu poderia abrir um parêntese aqui e dizer, desviar-se de qualquer outra filosofia ou tradição, é abandonar ideias humanas, ideias de homens. Mas abandonar o Evangelho é se rebelar contra o próprio Deus. Se você está dividido entre Cristo e qualquer outra tradição, filosofia ou passado religioso, faça a escolha mais sensata pela graça e revelação de Deus. Abandone a sabedoria dos homens, renda-se ao Filho de Deus nesta noite. Porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos trazer grande salvação. Mas se você rejeitá-lo, se você continuar afrontando a glória do Filho, saiba que a sua rebeldia não ficará impune. Então renda-se logo. Meus irmãos, em um mundo globalizado, plural, tolerante, em que muitas vozes competem pela nossa atenção e pela nossa lealdade, só existe um que merece toda a nossa atenção, toda a nossa confiança, toda a nossa lealdade. Quem é Ele? É Cristo, é o Filho de Deus, muito superior aos anjos, o único que veio reinar e que reinará eternamente com justiça e equidade, e que pode nos fazer herdeiros de tão grande salvação. E por ser quem Ele é, e por ter nos revelado o seu glorioso Evangelho, este Filho de Deus merece não só a sua atenção e a da sua família e desta igreja, Ele merece a atenção do mundo todo. Então vá e pregue o Evangelho com coragem, com ousadia, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que vive e reina para todo sempre. Porque não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. E ao pregar o Evangelho, ao anunciar as boas novas do Filho, Deus trará os seus eleitos,
Deus abrirá os ouvidos dos surdos, Deus dará visão aos cegos, Deus salvará os perdidos, pela sua graça e para o louvor da sua glória. Vamos orar. O filho hoje chama. Ele merece ser ouvido. O rei chama pecadores para virem render-se aos seus pés. Com todo olho fechado, com toda a cabeça curvada. Se houver entre nós alguém ou alguns que nunca renderam a sua vida a Cristo, nunca se entregaram ao Rei, nunca se arrependeram da sua rebeldia e da sua lealdade a este mundo, o Rei te chama hoje: renda-se a mim, renda-se a mim. Se este for o seu caso, no seu lugar, faça a seguinte oração comigo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Senhor Jesus, recebe-me, um miserável pecador. Senhor Jesus, perdoe-me e faze de mim um herdeiro da Tua salvação. Senhor Jesus, que hoje haja grande alegria nos céus e grande regozijo entre os anjos por cada um destes pecadores que se arrepende pela Tua graça. Mas Senhor, se nós os salvos não temos dado a devida atenção ao Filho, se nós os salvos temos nos desviado e negligenciado a nossa salvação, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos nossa loucura, nossa insensatez, nossa omissão. Volta os nossos ouvidos novamente para Ti, Senhor, para que ouçamos as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor e nenhum outro. Tu, cuja glória é cantada nos céus por anjos em milhares e milhares, ser Tu exaltado na terra nesta noite, Senhor. Ser Tu exaltado aqui entre nós. Volta-nos para Ti, Senhor, volta-nos para Ti. Guarda-nos, Senhor, pelo Teu poder. Amarra-nos a Cristo. Guarde-nos, Senhor, pelo poder do Teu Filho Jesus, aquele que reina desde a criação. Reina hoje à Tua direita, ó Pai, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Ó Senhor, que aguardemos a Sua volta com ardente expectativa e com coragem anunciemos a este mundo perdido que só Jesus salva, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida e não há outro, e não há outro. Ó Senhor, salve-os da nossa casa, salve-os, Senhor, familiares, amigos, vizinhos, colegas que ainda não se renderam a Ti. Usa-nos como instrumentos corajosos e fiéis em Tuas mãos para anunciar tão grande salvação e dar-lhes um santo temor e tremor para que venham a Ti e se rendam aos Teus pés. E por tudo isso já Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.